Olá, amigos. Olá, olá, olá. Excelente noite para vocês. Hoje, dia 25 de dezembro. E a gente aqui juntinhos, reunidos, você que nos acompanhou durante todo o ano aqui pelo Libertação, gratidão por você estar sempre juntinho conosco. E lembrando, né, que a gente continua nessa jornada aqui junto contigo. Hoje à tarde nós tivemos o nosso evangelho comentado, foi muito bacana. A vocês que participaram conosco, gratidão. E aqui, em nome de todo o grupo Libertação, assim, nós queremos agradecer todo o carinho de vocês, que durante 2022 estiveram sempre junto com a gente, o carinho dos nossos amigos palestrantes, nossos colegas de aí, dentro do movimento espírita, que se prontificaram a organizar suas agendas, a estarem juntos conosco, tanto no Evangelho comentado no Instagram, todos os domingos à tarde, como você que esteve juntinho com a gente, tá também aqui no YouTube, nas nossas palestras públicas, junto com toda a equipe do Libertação, Espiritismo e Luz. E agora, né, nessa nossa nova jornada de trabalho aí com o Núcleo Espírita Recanto de Luz, recém-aberto na cidade de Surubim, e a gente também transmitindo ao vivo aqui as palestras pelo YouTube. Afinal de contas, o Recanto de Luz e o Libertação, Espiritismo e Luz são um único grupo, mas cujo objetivo principal é sempre levar para as pessoas um pouquinho aí do conhecimento que é transmitido pelos espíritos para nós. Então, a gente aí está tentando ser uma ponte para levar para você um pouquinho desse conhecimento do espiritismo. E claro que você está sempre junto conosco. Durante o ano você percebe que aqui as nossas palestras sempre tem alguém para fazer prece, outro para fazer reflexão, mas hoje, por ser uma data tão especial, todo mundo ocupado, então a gente vai tocando barco aqui juntinho contigo e vamos para a nossa palestra. E aí, nesse momento, eu quero pedir para que você possa, então, fazer parte aqui, mandar tuas boas energias e fazer parte da nossa prece, que a gente vai fazer agora de abertura da nossa palestra, cujo tema é a luz da esperança enxuga as lágrimas. Então, você pode aí, nesse instante, ficar na posição que você já está. Você já teve ontem, né, que foi aí a véspera de Natal, e aqui no Brasil tem-se a cultura de reunir-se as famílias, é uma festa bastante familiar, e todo mundo ficar junto para comemorar o ano que está terminando, com todas as conquistas realizadas, principalmente na família, e se preparar para o que está por vir em 2023, por isso que o tema da nossa palestra hoje é falando de esperança, é falando dessa fé futura que a gente tem que ter, e também, claro, que hoje você aí já teve aquele almoço de família, já participou do nosso evangelho à tarde meio que sonolento, e agora disse, não, peraí, vamos cuidar um pouquinho do espírito e vamos para a nossa palestra pública lá no YouTube. Então, vou pedir para que você feche seus olhos, ou fique de olhos abertos, enfim, o que for mais interessante para você. O importante é que você, nesse momento, busque a sua concentração com o ser superior, imaginando que Jesus, a partir de agora, está entrando na sua casa, está lhe visitando mais uma vez, e a toda a sua família. Amado Mestre Jesus, durante todo o ano estiveste junto a nós, acompanhando a nossa caminhada e a nossa jornada, auxiliando a cada passo que nós damos, presenciando nossas escolhas, nossas angústias, presenciando muitas vezes um caminho que a gente quer pegar um desvio para fugir da nossa responsabilidade, mas tu não nos abandona e estás sempre próximos a nós. Ó grande Mestre, nesse instante em que a humanidade comemora, simbolicamente, a tua encarnação aqui na Terra, elevamos a ti os nossos pensamentos agradecendo pela oportunidade que nos dão os bons espíritos, através da tua condução e da permissão divina do nosso Pai, de continuarmos prosseguindo na nossa caminhada de aprendizagem. A oportunidade que temos de praticar o ato de amor, a benevolência, a paciência, a oportunidade que temos de praticar atos de tolerância e de caridade, a oportunidade que nos é dada através dos teus ensinamentos de melhorarmos como pessoa e assim sairmos praticando a luz do teu evangelho. Agradecemos pela nossa família, amigos, trabalho, agradecemos pelo alimento da nossa mesa, pela cama ao qual podemos descansar, e por tudo aquilo que nos é dado de presente pelo Pai Celestial, e muitas vezes
a gente não se dá conta que todos os dias somos agraciados com preciosidades. Obrigada, Senhor, por esse momento. E que assim possamos transcorrer na palestra de hoje, levando para quem está aqui, assistindo ou só ouvindo, palavras que possam fortalecer o espírito e que assim a pessoa possa seguir adiante no seu caminho. Sendo assim, nos fazemos o teu instrumento a partir deste momento. Que assim seja. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho, vamos dialogar. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, que eu preparei um slidezinho bem bacana para que a gente possa ir acompanhando, né, o que vai ser dito aqui, que é um tema bastante propício, o tema da palestra nesse momento, falando justamente a respeito de muita coisa que a gente viveu em 2022 e que, de certa forma, nós deixamos passar despercebido, né, gente? A gente não consegue, às vezes, acreditar que a dor, que esse sofrimento, que tudo isso que a gente está vivendo vai justamente nos auxiliar no próximo passo que nós vamos dar no nosso caminho. Às vezes é tão difícil, mas é tão difícil a gente concordar com isso. E aí, sempre que chega dezembro, é uma época onde mais refletimos. A gente reflete bastante durante todo o ano. A gente acorda pela manhã refletindo, a gente dorme refletindo, mas nós não fazemos aquela reflexão que Santo Agostinho nos convida para fazer, né? Que ele diz assim, olha, passou o dia inteiro, dá aquela paradinha e vai refletir o que foi que você fez durante o dia. Quais foram as suas escolhas, com quem você conversou, que tipo de pessoa se aproximou de você e que tipo de pessoa você foi durante o dia. Mas nós deixamos todas essas reflexões para serem feitas, na maioria das vezes, sempre em dezembro. Às vezes a gente faz isso porque a nossa vida é tão corrida, o nosso caminho está tão corrido, nós passamos o tempo todo focado em nos profissionalizar, em educar os filhos, em conviver bem com as pessoas, em fazer trabalhos na casa espírita ou na congregação que você faz parte. A gente se entrega demais e acaba se perdendo e esquecendo daquele momento que é seu, de tirar um tempo especificamente para você e se perguntar, ué, será que eu estou sendo útil para mim mesmo ou para mim mesma? Porque muitas vezes nós nos entregamos tanto ao outro, ou achamos que estamos nos entregando ao outro, porque a gente muitas vezes molda o nosso condicionamento mental, esquecendo que ainda somos pessoas imperfeitas e egoístas, que muitas das nossas ações são realmente direcionadas ao nosso próprio ego. E quando chega dezembro? Bom, quando chega dezembro, aí nós vamos começar a refletir, né? A gente vai começar a se perguntar se realmente o ano foi aquilo que eu programei lá atrás. E é uma data tão especial, porque é uma data que começou com uma festa. Quando você vai pesquisar na história, você percebe isso, você se dá conta disso, com uma festa que era realmente profana, foi mudando, mas a simbologia dessa data é o que é extremamente importante para nós, principalmente cristãos. Né? Cristãos crísticos, né? Pessoas que querem estudar o Evangelho, querem se aprofundar realmente e seguir o conselho dos Espíritos que nos dão no Livro dos Espíritos, quando se é perguntado na questão 625 qual o maior guia e modelo da humanidade, a resposta é muito simples, é Jesus, a seguir os passos dele. Mas aí a gente vai refletir a respeito de nossas metas, do que nos prometemos, do que a gente está fazendo na nossa caminhada. E o ponto principal da data, do mês, para a reflexão, é justamente o advento da vinda de Jesus para o planeta Terra. Porque desde o nascimento, desde a sua concepção, desde o primeiro momento, é muito mágico e muito bonito. A gente esquece que dezembro é para nos relembrarmos de tudo que Cristo nos ensina e nos questionarmos. Será que realmente eu coloquei isso aqui em prática? É tão interessante o Evangelho porque ele nos dá tantas dicas importantes do que fazer na nossa vida pessoal, do que fazer na nossa vida profissional, de como nos comportarmos nos relacionamentos familiares, de amigos, de pessoas, de romance, de tudo. O Evangelho é uma cartilha pronta, extremamente efetiva, que nos apresenta um beabá muito prático e simples do que precisamos fazer.
Nós é que complicamos. Porque vejam só, Jesus quando nasceu, quando ele veio ao mundo, foi justamente numa época onde Roma estava fazendo seu censo. E aí José teve que ir participar desse censo, coloca Maria grávida no lombo de um burrinho e vai caminhando até lá. Chegando, não encontra nada, nenhuma hospedaria, lugar nenhum para hospedar Maria junto com ele, quando ela começa a sentir, então, essas contrações. O único lugar que encontra, que ele foi cedido, foi um estábulo, onde Jesus nasce. E é colocado em um coxo, né, que é a manjedoura, que é aquele coxo onde os animais eram alimentados. Naquela simplicidade, mas de uma beleza extraordinária, não apenas poética, mas de ensinamento para cada um de nós, nasce o grande mestre. Nasce o nosso guia e modelo dizendo que ali é onde está instaurado o amor pleno. E aí, de repente, está lá no meio, né, vários pastores pastoreando mesmo naquela noite e começam a ouvir o coro dos anjos, e os anjos começam a cantar, e aí eles se assustam, e o anjo se aproxima e diz, calma, não tem medo, a boa nova chegou. E aí ele vai e anuncia àqueles pastores o nascimento de Cristo. No passar de todos esses anos, por mais de 2000 anos, com toda essa modernidade do século XXI, muitas vezes nós esquecemos da grandiosidade desse nascimento. Nós esquecemos que esse momento em família que nós vivemos no Natal, que esse ponto principal é para nos recordarmos dessa esperança que o Pai Celestial permite que seja encarnado na terra, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus vem à terra, nos ensinar na prática que é possível sim sermos pessoas melhores, que é possível sim nos transformarmos em pessoas melhores, o que é que a gente faz? A gente acaba esquecendo tudo isso durante toda essa correria que nós vivemos. Então, temos que aproveitar esse momento para nos alegrarmos, porque o Pai nos dá de presente algo que fortalece a nossa esperança na vida futura, como Jesus nos ensina em seu Evangelho. E naquele momento, naquela manhã, perde completamente, sem entender o que é que está acontecendo. Mas Jesus nasceu para nos trazer a luz da nossa própria salvação. Como está escrito em João capítulo 8, ele diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas a luz da vida. Então, nós precisamos entender com um pouco mais de profundidade o que ele está querendo dizer com isso, que eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. É uma luz interna que você vai sentir, é aquele bem-estar, é aquele conforto. Mas será que durante o ano quantas vezes a gente esquece disso, né? Que essa luz habita dentro de mim mesma, que essa luz está próxima a mim e que muitas vezes ela está me trazendo grande esperança, mas eu não levo isso em consideração. Há muitos momentos em que nós deixamos isso para lá, então a gente precisa se fortalecer diante disso, diante dessa luz abençoada, que em dezembro é o que nós temos que comemorar, por isso tantas luzes de Natal, por isso a gente se encanta com a beleza das luzes de Natal, com os espetáculos, esquece do principal. E lá em Caibachutel, em Parábolas e Ensinos de Jesus, ele traz para a gente, ele diz isso, que a gente vai passar por adversidade, né? Que é como está lá no Sermão do Monte, mas olha aí, do berço ao túmulo, a estrada da vida, ela vai ser sempre semeada de espinhos e banhada de lágrimas.
Quantas vezes durante esse ano a gente chorou, a gente se desesperou, a gente não sabia o que fazer, não encontrávamos solução para os nossos problemas. Quantas vezes a gente parou e disse, Senhor, por que me abandonastes? Mas se nós focarmos que Cristo é a luz e que nos ensina o caminho e que junto com Ele a gente pode passar por qualquer adversidade, então enxugar as nossas lágrimas é sim através dessa esperança. Quantas ilusões, quantas amarguras, quantas dores passamos neste mundo, quantas coisas nós vivemos e muitas vezes nós nem nos damos conta de que realmente estamos vivendo isso. Então a gente tem que parar e questionarmos a nós mesmos. Olha, durante o ano eu passei por várias atribulações, durante a vida eu vou passar por várias atribulações. Afinal de contas, nós estamos aí vivendo em provas e expiações, e veja o que ele diz, né? A nossa vida do berço ao túmulo vai sim ser banhada de espinhos, vai sim ser banhada de lágrimas, vão ter vários desafios que nós vamos precisar vencer, mas a gente não precisa perder a esperança disso daí, não. A gente precisa seguir em frente. Lembrai-vos do Sermão do Monte. Somos bem-aventurados, porque cada lágrima derramada traz uma lição. Cada espinho que nos cutuca para sair da zona de conforto e fazer com que a gente pare e olhe a nossa vida e diga, opa, peraí, onde é que eu vou, o que é que eu estou fazendo? Mas será que realmente eu estou indo adiante? Se a gente não parar para refletir a respeito dessas coisas, como ficará a nossa jornada? Como ficará a nossa caminhada? A gente vai estacionar, vai ficar ali na zona de conforto e não vai sair para lugar nenhum. E cai baixuto continua. Mas se é verdade que o Senhor permitiu que os sofrimentos nos assaltassem, ou seja, nos chegassem, não é menos verdade que também nos proporciona a esperança, com que aguardamos dias melhores. Portanto, bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Então, tenhamos acesa essa chama da esperança que vai nos proporcionar um benefício maior no amanhã. Cristo veio, nos preparou, falou do Consolador prometido, falou desse advento que estava por vir. Aí vieram os espíritos nos preparando, falando para a gente, olha, vai vir aí mais uma transição planetária, porque o planeta vive de ciclo em ciclo. A gente vai para essa transição onde há a esperança que viveremos dias sem pranto, sem ranger de dentes, porque foi isso que Cristo nos disse. Há de chegar o dia onde não haverá mais dores, onde não haverá mais sofrimentos. E quando é que isso vai acontecer? Quando nós, na condição de seres humanos, de melhorarmos. Então, ao invés da gente estar reunido com a família para bebericar, para comer, para falar da enaltação de coisas que muitas vezes são frívolas para o nosso próprio espírito, vamos refletir a respeito do nascimento dessa luz em matéria que veio pisar o solo da terra, que é Jesus, para nos mostrar o caminho da nossa verdadeira autossalvação. É você melhorar a você mesmo, é você buscar o seu próprio conhecimento, é você compreender a você mesmo, é você entender o que você está fazendo da sua vida. E isso é que é importante, porque muitas vezes a gente não se dá conta disso. A gente esquece que esse momento agora de Natal é justamente para refletirmos mais a respeito dos ensinamentos de Jesus. Não deixar passar o ano inteiro. Quantas pessoas fazem isso? Passa o ano todo. Aí em dezembro vai todo mundo fazer campanhas para distribuição de cesta básica, de gás, super válido. Mas a gente tem que repetir essa dose durante o ano. São 365 dias, o ano tem 12 meses, ele não se resume única e exclusivamente ao mês de dezembro. Eu sempre falava isso desde a minha adolescência, que eu sempre falava isso, mas por que as pessoas só querem fazer campanhas em tempos assim de final de ano? Por que só dezembro? Será que o amor não pode reinar na nossa família, na nossa casa, na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa comunidade, durante todos os meses do ano? Por que será que a gente só vai fazer essa manifestação linda, maravilhosa, exuberante de caridade em dezembro? A gente pode fazer muito mais. A esperança, ela é a estrela que norteia as nossas mais belas aspirações. Ela é a estrela que ilumina a noite tenebrosa da vida e nos faz vislumbrar a instância de salvamento. Que salvamento é esse que está sendo dito aqui, que Cai Baixútil está colocando em parábolas e ensinos de Jesus?
a instância do salvamento, principalmente interno. Quantos momentos, né, nós tivemos noites e noites negras? Em quantos momentos nós tivemos essa dificuldade? Por isso que ele fala dessa questão do vislumbramento, né, dessa noite tenebrosa, e as luzes vêm justamente para clarear. E Jesus é a maior luz que nós temos à nossa frente, iluminando o nosso caminho. A esperança, ela vai ser sempre essa estrela que nos norteia. Ela vai sempre nos trazer as belas aspirações naquilo que está por vir no amanhã. E ela vai sempre iluminar a nossa jornada. Porque a vida na Terra, como diz o próprio Caibar Schutel, a vida na Terra ela é um caminho que vai nos conduzir a paradigmas que muitas vezes, né, passagens, na verdade, luminosas da nossa existência eterna. Ela não está aqui, eu não estou aqui fazendo um repouso de férias em stand-by, mas eu estou aqui me preparando para o repouso futuro. Paulo, o apóstolo, por exemplo, dos gentios, né, recorda, ele faz isso, ele nos recorda a respeito disso numa das suas epístolas, quando ele diz, né, que dia virá em que nós vamos aí, todos nós, né, vamos nos despir das nossas vestes mortais, ou seja, para nos continuarmos na nossa jornada da imortalidade sem precisar de um corpo material. Porque a gente está caminhando para isso, nós estamos nos preparando para isso, porém, há uma necessidade de fazermos uma reflexão pautada no Evangelho de Cristo, pautada nos ensinamentos, pautada nas leis imutáveis do nosso Pai e nos ensinamentos de Jesus. Reunir-me com a minha família no dia 24 de dezembro, que é véspera, dia Natal, que é comemorado o Natal dia 25, que é o caso hoje, nos reunirmos é olharmos quais as nossas atitudes cristãs. Quais são as atitudes que eu tenho diante da minha família? Porque nós aprendemos no Espiritismo, que é o que elucida bastante a diversidade que se tem, conflitos entre irmãos, entre primos, entre tios, entre mães, pais, enfim. A gente aprende dentro da doutrina que aquelas pessoas que são as pessoas que são mais desafiadoras nos nossos convívios, são colocadas ao nosso lado para nos fazer evoluir. E essa é uma esperança que nós temos de melhorarmos como família. Então, esse momento, não causar atrito, mas realmente olhar para o outro e dizer, olha, essa sensação, esse desejo de paz familiar, de carinho familiar, realmente vamos trabalhar para que o Natal seja todos os dias do novo ano, e não apenas nesse instante que estamos reunidos aqui, todos em uma ceia de Natal, ainda tem aquele meio que olha de meio de bandinha, né, para o seu irmão, e aí acaba muitas vezes a própria ceia de Natal se transformando em um grande conflito familiar, mas isso requer uma autoavaliação sempre. E Joana de Ângeles diz isso, falando sobre essa esperança, sobre a fé que nós precisamos ter de que nossa família, meus entes queridos, nosso convívio vão ser melhores. Ela diz assim, quando a chama da esperança, quando ela reacende em nosso íntimo, nossos sonhos e defeitos são substituídos por outros anseios. Quantas vezes durante o ano, né, você teve problemas aí com a sua família? Quantas vezes durante o ano teve conflitos que você viveu e que você não queria ter vivido? Então, quando você passa agora, não é só refletir, minhas metas não foram atingidas em 2022, muita coisa que você se prometeu em 2021, em dezembro de 2021, você não está conseguindo viver agora em 2022, você não conseguiu cumprir essa meta. Mas aí você vai parar e vai dizer, fracassei. Não, você não fracassou. Eu prometi que em 2022 eu ia me dar bem com a minha família. Eu prometi que em 2022 eu ia perdoar mais. Eu prometi que eu ia trabalhar mais. Eu prometi que eu não ia fazer dívidas. Às vezes a gente faz as promessas sem planejar, sem programar. Até para você conviver com parentes que são desafios na sua caminhada, com pessoas que são desafiadoras na sua caminhada, que vão fazer com que você reflita, com que você pense, com que você analise o seu comportamento, há essa necessidade de fortalecimento dessa esperança. Porque se está difícil hoje conviver com determinadas pessoas, não tem problema. Isso é um desafio para que você aprenda a amenizar muitas vezes o seu próprio ego, pelo menos é assim que eu me vejo e que eu faço comigo. Olha, eu tenho que procurar aí dar uma amenizada no meu próprio ego, né? Porque o negócio está difícil, então eu preciso aprender a me tornar uma pessoa mais fácil, porque se eu não estou me entendendo bem com o outro, muitas vezes
é porque eu estou permitindo que ele invada meu espaço. Então, nossos objetivos, eles vão se modificando, como diz Joana de Ângeles, na medida que nós vamos nos sentindo mais entusiasmados e nossa alma vai ficando mais feliz, vai nos invadindo mais. E para isso é necessário que a fé, que é uma faculdade da alma do espírito, como diz Herculano Pires, cabe-nos desenvolvê-la em nós mesmos, né? Ele fala isso em Um Homem Novo. José Herculano Pires, ele diz isso em um Homem Novo. Então, a fé, ela é uma faculdade da alma e cabe a nós desenvolvê-la. Para que eu mantenha essa esperança acesa dentro de mim, que dias melhores virão, que eu vou viver numa família de paz, que eu vou viver em um mundo onde o amor vai reinar, que todas as minhas dificuldades financeiras, elas vão ser sanadas, eu vou conseguir me organizar meu tempo, organizar minha vida, organizar minha casa, que as coisinhas organizadas é tudo mais fácil, nos traz paz. Imagina, toda vez que você precisa de alguma coisa, aí você vai ter que procurar. Aí quando você vai procurar, e você vai começar a ficar desestruturado emocionalmente, você vai se perder emocionalmente. Então, a gente precisa encontrar isso, né? E esse conceito aí de fé, que é apresentado pelo Espiritismo, coloca de forma bem clara para a gente o que a gente precisa viver dentro da esperança para que a nossa fé, que é um dom natural, seja sempre fortalecida, porque ela está presente no nosso coração, ela está presente em todas as criaturas humanas. E ela é muito semelhante ao amor, né? Que todos fazemos aí germinar dentro de nós. Então, a fé é como uma sementinha, ela está lá em você, ela está dentro de você. E essa fé faz com que a sua esperança, germine, que ela cresça. A fé, ela tem que ter um espaço para germinar em nosso coração, porque ela precisa ser cultivada. Porém, à luz da razão, nada daquela cegueira, né? Fé raciocinada, como os espíritos nos falam pela codificação de Kardec. E a fé, ela é uma semente que nos é dada. José Herculano Pires fala sobre isso. Ele diz que ela é uma semente que nos é dada, mas que nós temos que cultivá-la, nós temos que desenvolvê-la. E para desenvolver essa fé, justamente nesse momento de atribulação, de desespero, que a gente precisa se fortalecer através da esperança. Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, José fala isso, ele diz que a esperança e a caridade, elas são consequência da nossa fé. Então, são 3 virtudes que formam uma trindade inseparável. E por que não praticar essa fé? E por que não praticar essas 3 virtudes? Primeiro, conosco mesmo, com a nossa família e depois com as pessoas. Porque você tem que começar de dentro de você. Não pode ser algo que seja da boca para fora. Tem que ser prático na vivência do dia a dia. E a vivência do dia a dia é você ir colocando tudo isso na prática, dentro da sua jornada, dentro da sua caminhada, dentro da sua vida. Ah, mas é muito fácil falar, difícil é fazer. É difícil fazer até que se comece. Sabe aquela história que diz assim, tá, era difícil, até que alguém foi lá e fez? Pois é. Então, Jesus veio e disse assim, filhos, irmãos, presta atenção, dá para fazer sim, todos vocês conseguem fazer, então tal que Jesus diz, eu venci o mundo, então tenhamos ele como exemplo. E José ainda diz que a fé ela é divina inspiração de Deus, porque ela desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. Então, para manter o ano de 2022 não foi um ano legal, mas vamos então, nesse momento agora de Natal, pegando Jesus como exemplo, que é esse o objetivo aqui do nosso diálogo de hoje, nossas reflexões, pegar Jesus como exemplo e dizer, olha, tá bom, eu deixei de fazer algumas coisas em 2022, mas quanta coisa legal eu fiz? Glória, fiz, vamos agradecer a tudo que foi feito de bacana. E o que não foi tão bacana assim, vamos rever o que foi que a gente fez errado e nos automodificar através dessa reflexão. E aí vamos pegar e fortalecer essa esperança, porque sempre, né, nós vivemos em ciclos e terminou um ciclo agora, no dia 31 de dezembro terminou um ciclo, a partir do dia 1º de janeiro é um novo ciclo, então vamos escrever uma história diferente, vamos construir o nosso livro de 2023 pautado nessa inspiração divina, fortalecendo essa nossa esperança através dessa fé. Não vos lembreis
E aí está lá em Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Aquilo que passou, gente, passou. Se você não conseguiu, eu errei, vai ficar se martirizando, vai ficar se punindo o tempo inteiro porque você cometeu um erro, não vai fazer com que você dê o próximo passo, que é sair desse estado que você se encontra, dessa atração de energia negativa que você está trazendo para você. E Isaías continua: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha o que é que ele diz aqui. Quando Isaías fala disso para a gente, olha, você viveu coisas aí complicadas, tá tudo bem, né? Então vamos parar agora e vamos começar a fazer coisas novas. Se eu agredi, esse ano eu não quero agredir. Se eu contrair muitas dívidas, esse ano vou me programar, saldar tudo, não farei novas dívidas. Se eu conseguir, briguei com meus pais e já não consegui fazer as pazes, então peraí, por que eu briguei? Será que eu, na condição de pais como eles são, também não teria tido a mesma atitude? E às vezes o filho, né, os pais começam a condenar os seus filhos, mas vamos nos colocar no lugar dele, vamos então começar a praticar mais essa indulgência que também está dentro da caridade. E aí ele diz, eis que faço coisa nova. Para a gente fazer a coisa nova, é preciso isso aqui, ó, deixar que a fé divina nos inspire brandamente e simplesmente cresça de forma bem bacana e fervorosa dentro de nós. Cada um de nós tem a centelha, tem a fagulha da luz, que nós estamos comemorando o nascimento. Que luz é essa? Jesus. Então, ele nos trouxe essa luz. E essa luz está aqui dentro de mim, está aí dentro de você. Então, vamos pegar essa fé e deixar com que essa luz nos conduza e que para isso vamos focar nossa mente. Ok, passou, está lá atrás, de agora em diante é para frente. Vamos fazer coisas novas, vamos fazer com que o nosso caminho seja bem-aventurado. Lá em Salmo 62 diz: ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. E o que foi que o Pai fez para nos presentear? Nos deu o quê? Jesus. Trouxe Jesus para cá, permitiu. E aí Jesus, gente, eu acho tão bacana que Emmanuel conta isso, que quando foi para formar o orbe terrestre, Jesus se reuniu com um montão de crísticos lá, né? Se reuniram para formar toda a constituição da Terra. E aí foi criada a Terra. Trabalharam. Quando foi para Jesus encarnar aqui na Terra, porque ele não reencarnou, ele encarnou, simplesmente se reuniram de novo, foram preparar, como nós temos o nosso planejamento reencarnatório, né? O Pai Celestial permitiu que Jesus fizesse lá o dele, então foi preparar todo o planejamentozinho dele. De quem seria mãe? Tudo programadozinho. Desde que Maria nasceu, já estava certinha para ser mãe de Jesus e José para ser o pai. Já estava tudo prontinho. Nada acontece por acaso nesse nosso universo, em universo nenhum. O Pai, Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor para conosco, tudo está programado e com a permissão dele. Então Jesus foi lá, fez todo o seu planejamento reencarnatório, reuniu todos os crísticos e encarnou aqui na Terra. Nasceu a luz que nós necessitávamos para a nossa caminhada. E essa luz anunciou que voltará o Consolador prometido. E nós temos ele, que é a filosofia científica, espírita religiosa, né? Que é o que nós temos, que é o espiritismo. E vem elucidando para a gente essa jornada e esse caminho. Então, quando o Salmos diz, ó minha alma espera silenciosa, somente em Deus, porque o Pai, que manda o seu próprio Filho, né, em Cristo, vir aqui na Terra, olhar para nós, que a gente é sempre perdido, né, a gente sempre quer fazer o que a gente quer barganhar com Deus, olha, o Senhor me dá isso, que eu prometo que eu lhe dou aquilo, é assim que a gente faz, e quando a gente chora, quantas vezes em momentos de felicidade a gente não lembra de agradecer, mas na hora da dor, do choro, do desespero, a gente lembra de agradecer. Quantas vezes a gente diz, oh meu Deus, porque você me deu um filho desse jeito? Eu achei tão interessante que ontem eu vi uma mãe dizer assim, eu achei pouco de ter casado com o pai dessa menina, ainda nasceu duas que é igualzinha a ele no temperamento, porque Deus fez isso comigo. Então, quantas vezes a gente faz isso durante o ano? E a gente esquece de que nossa alma precisa esperar silenciosa a felicidade futura
E Jesus fala dessa felicidade no seu evangelho de uma forma extraordinária, embora muitas vezes a gente esqueça de levar isso em consideração. Nós precisamos sempre refletir, nós precisamos sempre parar, porque há uma esperança que sempre nos é trazida. Então, neste Natal e nesse Ano Novo, que é tempo de renovação de esperança, vamos nos lembrar disso. Vamos nos lembrar que a nossa alma deve esperar silenciosa, sim, e não blasfemar, e não ficar reclamando. Isso me recorda, até coloquei aqui para vocês, uma frase que tem lá na Gênesis, que fala justamente a respeito disso, né? No capítulo 18. Porque é esse período que a gente deve orar. É no período que a gente ora, que se inicia, o Espiritismo vai, florescer, nos dará frutos. Então a gente precisa orar por dias melhores, sim. Mas essa nossa oração por dias melhores, também nós precisamos nos comprometer a mudar. Trabalhar, portanto, mais para o futuro do que para o presente. E como é que a gente prepara, né? Barrick fala isso para a gente lá na Gênesis. Como é que eu me preparo mais para o futuro do que para o presente? Simples. O seu futuro é daqui a 1 segundo. Você respirou, você já está no seu futuro. E viver o presente é preparar o futuro. Esquecer do que ficou para trás, manter acesa, forte e firme a esperança de que momentos virão, de que dias melhores virão, onde todos nós podemos colher esses frutos que são apresentados por Jesus, mas através da minha automodificação moral. Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança nos enche de toda alegria e paz. Sua confiança nele, então, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. O que é que isso quer dizer? Aquela célebre frase que nós espíritas gostamos de pronunciar tanto, vigiai e orai. A gente precisa disso. Como é que eu vou deixar que essa luz que está aqui em mim, trazida por Jesus, como é que eu vou deixar que essa luz ilumine a mim e aos demais que estão à minha volta, se eu não permito, através das minhas atitudes, das minhas reclamações, através, muitas vezes eu sou resmungona, fico resmungando de tudo, e aí? Será que eu estou permitindo que essa esperança realmente floresça em mim? Será que é isso realmente que eu estou fazendo? Né? Quantas vezes a gente tem essa dificuldade de deixar que floresça em nós o que é necessário para o nosso crescimento e para o nosso melhoramento. Então, que esse instante a gente possa parar e dizer que as luzes que são feitas para enfeitar as árvores de Natal, que as luzes que são feitas para enfeitar casas, lojas, ruas e espetáculos natalinos, não fiquem apenas presas a iluminar essas coisas terrenas, mas que sejam uma fonte de favorecimento da minha própria esperança naquilo que Cristo nos promete, nos dizendo que o reino dele não é nesse mundo e que a gente precisa continuar nessa jornada nos preparando. E ele diz isso porque aqui é a dimensão material e o reino real, a nossa verdadeira casa, é na dimensão espiritual. Afinal de contas, eu e você, nós somos espíritos e devemos estar prontos para isso, para vivenciarmos isso. Então, que nesse Natal a gente se prepare realmente, que a gente foque agora essas nossas reflexões em cima dessa luz maravilhosa, dessa esperança que nos foi dada e que vem enxugar as nossas dores e que vem enxugar as nossas lágrimas, na verdade, sanar nossas dores. Troquei aqui porque Jesus nos diz isso. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então vamos manter viva e fortalecer a nossa esperança através da nossa fé. Em Conto de Natal, né, que eu acho lindo, que tem lá um livro chamado Conto de Natal, da psicografia de Chico Xavier, diz que Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E será que nesse instante, quando eu me reuni com a minha família, eu realmente foquei nesse amor divino? Será que os meus dias eu foco nesse amor divino? Porque ainda hoje, em dias de amarguras, em dias de sofrimento,
nesse momento em que a humanidade tem 10% dos seus países em guerra. A promessa de paz e o manto protetor de Jesus abriga e consola os aflitos e os infelizes. Ele é o verdadeiro pão que sacia aqueles que são esfomeados pela vida eterna. Sabe aquele vazio que você sente de você que você não sabe justificar? Ai, mas eu tenho tudo, eu tenho um monte de gente à minha volta. Por que é que eu estou sentindo esse vazio dentro de mim? É justamente esse vazio que é preenchido e que é saciado pelas verdades eternas apresentadas pelo nosso guia e modelo. Ele que é a fonte de toda a energia que nós necessitamos. Então, meus irmãos, precisamos nos encher dessa esperança. Precisamos permitir que cada vez que Ele enxuga com o seu sagrado manto as nossas lágrimas, devemos confiar ainda mais nele, sem lamúrias e sem reclamações. Porque a misericórdia personificada é Jesus. Ele é o jardineiro, como diz lá no conto de Natal de Chico Xavier, que é muito lindo. Ele diz assim: apegai-vos a ele cheio de confiança. Ele é a misericórdia personificada, o jardim bendito que jorra no coração, nos transviados do caminho do bem, as sementes do arrependimento que hão de florir. Olha que coisa linda, na regeneração e frutificar a perfeição da felicidade espiritual. Então, o que é que nós precisamos? Ouvir mais o que lemos no próprio Evangelho, refletir a respeito, porque tem que ser fé raciocinada, e praticar. E ainda nesse conto, que é Antologia Mediúnica de Natal, né, que é um livro escrito por espíritos diversos de Chico Xavier, ele diz assim: ouvir a sua voz no silêncio da consciência que vos fala e no cumprimento austero de todos os deveres cristãos. Olha, é profundo. E ainda diz que um dia descansaremos reunidos, ligados pelos liames, pelos laços inquebrantáveis da verdadeira felicidade, além da morte. A sombra da árvore luminosa, com muitas luzes das boas ações que praticarmos longe das lágrimas e do orbe obscuro, dos prantos e das provas remissoras. Isso aí pelo espírito de Marta, né, que está lá na Antologia Mediúnica de Chico Xavier, que é uma bela reflexão em cima daquilo que é a proposta trazida por Jesus e pela doutrina espírita. Então, que nós possamos, nos preparando aí para o Réveillon, que será já essa semana que vem, né, de hoje a 8, que a gente possa se fortalecer, nos unirmos mais, através dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, trilhando a nossa nova programação para 2023, fortalecido por essa esperança, que com o seu manto sagrado enxuga as nossas lágrimas, nos apresentando dias melhores que estão por vir. Que a paz do grande mestre nunca nos falte e que nós estejamos sempre unidos. Desculpa aí, gente. E nesse instante, vamos para a nossa prece de encerramento aqui da nossa palestra. Jesus, depois de refletirmos e nos questionarmos a respeito do que fazemos em 2022, preparando o nosso novo planejamento material para 2023, que nós tenhamos a consciência de não esquecer que essa fé que alimenta a nossa esperança deve ser vivenciada através do amor e da verdadeira caridade. Que possamos, acima de tudo, iniciar essa prática sendo caridosos conosco, com os nossos parentes, amigos e conhecidos, para aí sim, fortalecidas, sermos caridosos com os desconhecidos. Porque somos todos um, em uma grande família universal. E a Ti agradecemos, ó Cristo, por nos trazermos o Teu Evangelho, clareando
as nossas ações e atitudes e nos mostrando o verdadeiro caminho para um mundo melhor. Que a paz esteja sempre conosco e que todos os bons espíritos e anjos possam continuar nos acompanhando nessa nossa caminhada evolutiva. Que assim seja. Gente, um abraço para todos vocês, uma excelente semana e vamos juntos mais uma vez estar aqui domingo às 8 da noite para mais uma palestra. Gratidão, coraçãozinho, paz e luz para todo mundo. Tchau, muito obrigada por estarem aqui comigo. Que Jesus lhes abençoe sempre.